Vídeo desse sábado do canal do Nicola para te contar sobre a possibilidade de Gustavo Gomes trocar o Palmeiras por um clube europeu. Essa hipótese foi levantada pelo próprio empresário do atleta. Bora contar também sobre Gabigol. De acordo com turcos, o Gabigol já aceitou uma oferta do Fenerbahçe. O empresário dele, o Júnior Pedroso, me respondeu o que há de verdade nessa história. Bora falar também sobre São Paulo e Kardec. Sobre Corinthians e Internacional, será que existe a chance de uma troca? Bruno Mendes indo em definitivo para o Colorado e Thiago Galhardo pintando no timão? Te atualizo ainda sobre a busca de Vasco e Ceará por treinador, as últimas do mercado e muito mais. Antes só vou me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que sempre prepara boas cotações. Para esse sábado tem coisas bem legais. Vou passar o meu gabarito, os meus palpites para os jogos. Se você mandar bem, vai fazer um sábado de muito dinheiro. Teremos Corinthians e Juventude, vitória do Timão em casa paga R$1,82. Fluminense e Atlético Goianiense, eu vou na vitória do Flu, R$1,92. Cuiabá e Red Bull, que tal ir na vitória do Red Bull pagando R$2,86? Atlético Mineiro e Santos, vitória do Atlético, o Galo é favorito, com R$1,56. Para completar tem Internacional e Flamengo, o jogo com as melhores cotações desse sábado. O empate, por exemplo, paga R$3,22. Você não vai ficar fora dessa, né? Só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, fazer seu cadastro na sportbetbr.com e começar a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Fagner, lateral direito, que vai ficar pela 10ª partida consecutiva fora do Corinthians. Ele não enfrenta o Juventude, segue machucado. João Vitor e Maicon também não jogam. A única volta entre todos os lesionados é do William, Timão, que precisa vencer nesse sábado para não perder distância em relação ao líder Palmeiras. Bora falar também sobre Jorge Jesus, que foi perguntado lá da Turquia a respeito dos últimos movimentos do Flamengo, demissão do Paulo Souza e a possibilidade dele treinar o rubro-negro. Sobre o Paulo Souza, o JJ disse que o Paulo foi vítima dos resultados. Sobre se ainda pensa no Flamengo, a resposta foi a seguinte, abre aspas: nesse momento já passou esse trem, fecha aspas. Seguindo com o giro de notícias, contar a respeito de uma provável partida de despedida para Luiz Fabiano no São Paulo. Essa pergunta me foi feita durante o programa do Nicola dessa sexta-feira. Repassei para uma pessoa do marketing do Tricolor e essa pessoa lembrou que, como o Luiz Fabiano está trabalhando na Ponte, isso vai complicar bastante o jogo de despedida por dois motivos. Primeiro, por causa da situação dele com a Ponte, depois pela agenda. O fato de o cara estar como uma espécie de gerente de futebol o obriga a ter uma agenda bastante complicada. Então o jogo de despedida do Luiz Fabiano no São Paulo subiu no telhado. Para completar o giro de notícias, contar que Flaco Lopes deve ter seu anúncio como reforço do Palmeiras adiado para a semana que vem. As questões burocráticas entre Palmeiras e Lanús estão sendo alinhadas e serão resolvidas. O Lanús vai vender o Flaco Lopes para o Palmeiras, mas ainda não deve ser durante o fim de semana. Qualquer novidade a gente conta para vocês. Tenho informado que o pacote da compra do Flaco Lopes vai custar ao Palmeiras $14,3 milhões. Seguindo com o giro de notícias, contar a respeito de uma entrevista do Renato Bittar, empresário do Gustavo Gomes, para falar a respeito do futuro do zagueiro paraguaio. De acordo com o Renato, o telefone dele toca toda hora com interessados na contratação do capitão palmeirense. As frases foram as seguintes, abre aspas: é um jogador muito bom e a questão é saber se a oferta é legal e se o clube interessa. Quando se trata do Gustavo, meu telefone toca toda hora. Ele está muito confortável pelo que vejo, a oferta precisa ser muito importante. A cabeça dele está 100% no Palmeiras, fecha aspas. Então uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o telefone toca toda hora, tem sempre interessados. A boa é que o Gustavo Gomes, de acordo com o empresário, segue muito feliz no Palmeiras. O próprio Gustavo também falou sobre esse tema e disse o seguinte, abre aspas: estou num clube em que você tem tudo, estou feliz aqui e quero ficar muito tempo. A torcida pode dormir tranquila. Diante desse cenário, apesar da declaração do empresário, acho que o torcedor alviverde não deve ter motivos para se preocupar em relação à perda. Para mim, o atleta zagueiro em atividade no futebol brasileiro com melhor desempenho há algum tempo. Cara, é espetacular. O contrato com o Palmeiras foi recentemente renovado ou prorrogado até julho de 2024. Multa rescisória alta, salário também. Gomes, que havia sido comprado pelo Alexandre Matos por 6,5 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Ceará e a busca do vovô por um técnico.
Uma curiosidade antes de dar mais detalhes sobre quem deve ser o próximo técnico do Ceará. O presidente do Ceará, o Robinson de Castro, ligou para um dirigente do Corinthians nessa quinta-feira, não foi nem na sexta, foi na quinta, para pedir referências a respeito de Silvinho. Ouviu vários elogios sobre o ex-treinador do Timão. A partir daí, e diante da dificuldade em encontrar um técnico, o Ceará avançou nas tratativas para contratar o Silvinho. Não dá para dizer que o negócio está sacramentado, mas hoje o Silvinho é favorito para assumir o lugar de Dorival Júnior, que trocou o Ceará pelo Flamengo. A conversa foi bastante produtiva entre o dirigente do Ceará e o dirigente do Corinthians. A avaliação em relação ao que busca o Ceará bate com as características do Silvinho e ele deve ser a qualquer momento contratado. O Silvinho, que tinha resistência em relação a trabalhar no Brasil, tinha aberto uma exceção para o Corinthians, mas ao que parece também gostou daquilo que ouviu do Ceará e as conversas estão em estágio avançado. Durante a live do Nicola dessa sexta-feira, vocês tinham perguntado sobre Guto Ferreira no Vovô. Conversei com o Guto Ferreira, ele disse que tem enorme respeito pelo Ceará, pelos torcedores, mas não faz nenhum sentido abrir mão do contrato que tem no Bahia. Seria um baita desrespeito com um clube gigante. Então o Guto termina a temporada no Bahia e depois vai decidir seu futuro. Nesse momento, chance zero dele abrir mão do que tem no Bahia. Já que falei sobre o Ceará, quero te atualizar também sobre a busca do Vasco por um técnico, e essa busca é cada vez mais complexa pela condição financeira do clube. A 777 não vai ajudar o Vasco em relação a salários. Diante disso, o orçamento que o Vasco tem para a contratação desse técnico é pequeno, é curto. Anderson Moreira e André Jardine, que eram dois nomes de consenso internamente, estão praticamente descartados por causa da questão financeira. Foram avaliados como caros para a realidade atual. Dentro desse cenário de pouco investimento, uma alternativa poderia ser o Eduardo Barroca, e aí outra informação exclusiva. Nessa sexta-feira, durante a live, me perguntaram se o Barroca poderia treinar no Ceará. Entrei em contato com um dirigente do Avaí, só para você entender, o Barroca está trabalhando no Avaí. E perguntei aí, você acha que tem chance de o Barroca ir para o Avaí? Desculpa, de o Barroca ir para o Ceará? A resposta foi a seguinte, abre aspas, 0 chance, mas o Vasco não para de ligar para ele. Então, de acordo com uma pessoa do Avaí, o Vasco tem feito vários contatos na tentativa de levar o Barroca, que também não é barato, embora também não seja caro quanto o Anderson Moreira, quanto tirar, por exemplo, o André Jardine do futebol mexicano, a multa dele com o Atlético São Luís é de $1 milhão. O problema do Barroca é que a comissão técnica toda dele é uma comissão maior, de mais respeito e também com um custo um pouquinho maior. Se não rolar com o Barroca, o Vasco pode ter de baixar alguns degraus, algumas prateleiras. E vários nomes têm sido oferecidos e sugeridos. Não faltam pelo menos indicações. Quer saber, por exemplo, de nomes? Maurício Souza, que durante muito tempo trabalhou nas categorias de base do Flamengo, ganhou basicamente tudo com o Fla. Chegou a trabalhar como técnico interino do time principal. Já foi sugerido, está tendo o nome avaliado. Luiz Carlos Vinck, campeão brasileiro de 1989 como atleta do Vasco. Virou treinador e tem vontade de comandar o Vasco nesse momento. Ele dirige o Anápolis na Série D do Campeonato Brasileiro. Ricardo Formosinho, técnico português que já foi auxiliar do Mourinho e também do Jorge Jesus, teve seu nome levado aos dirigentes do Vasco. O Vasco espera tomar essa decisão o mais rápido possível, mas com convicção. Entre demorar um pouquinho mais e acertar, o Vasco vai preferir demorar para ter a oportunidade de não cometer um equívoco. Vasco que vive boa fase na Série B, especialmente por causa do seu sistema defensivo. Bora falar agora sobre Thiago Galhardo no Corinthians, e essa informação pode estar associada a Bruno Mendes no Internacional. Quero começar falando sobre o Bruno Mendes, até porque nas últimas horas cresceu a especulação de que o Inter está perto de contratar o Bruno Mendes. Essa especulação tem a ver com uma declaração do Alessandro em entrevista coletiva nessa sexta, dizendo que o Inter já sabe quanto precisa pagar, que a bola está com os dirigentes do Colorado. Muita gente tem garantido que o Bruno Mendes ficará no Inter, que está tudo praticamente fechado, que o acordo foi viabilizado. Eu conversei com o Edu Bondai, que é o empresário do Bruno Mendes, e o Eduardo me assegurou que não existe uma nova proposta do Inter, então segue na mesma. Corinthians só deixando claro que vai vender o jogador se o Internacional chegar próximo dos $6 milhões por 50% dos direitos econômicos. O contrato de empréstimo se encerra no fim desse mês e se não houver acordo, o Bruno Mendes não joga mais no Brasileirão pelo Internacional. Se ele fizer o 7º jogo, ficaria impedido de defender o Timão no segundo semestre do Brasileiro. O que tem a ver o Thiago Galhardo com o Bruno Mendes? É que em meio às tratativas, o Inter tem um jogador que já interessou bastante ao Corinthians, o Thiago Galhardo. Estava emprestado no Celta, o contrato de empréstimo terminou, ele nem fez mal passagem pelo Celta não.
até conseguiu jogar, foi titular no Campeonato Espanhol, enfim, está voltando. Conversei com o Flávio Trivela, que é o empresário dele, e o Flávio me assegurou que a definição a respeito do futuro do Thiago Galhardo será tomada na semana que vem, no máximo em 15 dias, mas que haverá um encontro com dirigentes do Colorado para estabelecer as definições sobre o futuro do jogador. Como o Corinthians já tentou Galhardo em outros tempos e quer um centroavante agora, especialmente depois da rescisão do contrato com o Jô, pode haver alguma compensação, alguma troca. Olha, vocês querem comprar o Bruno Mendes, beleza, a gente abate um valor pequeno para vocês liberarem o Thiago Galhardo em definitivo. De qualquer maneira, é importante contar que o Trivela assegura que até esse momento ninguém do Corinthians conversou com ele. A frase sobre o Corinthians foi a seguinte, abre aspas, comigo não falaram nada ainda, fecha aspas. Você gostaria de Thiago Galhardo no Corinthians? Acho que diante das possibilidades, da escassez de centroavantes, era um nome que eu acho que cairia bem nesse time do Corinthians. Jogador de boa condição, de talento, de muita força física, acho que pode dar certo, pelo menos de forma emergencial. Você usa o espaço para comentários e comenta, beleza? Bora falar sobre São Paulo, Allan Kardec, Lucas Perry, enfim, uma série de especulações tem marcado o São Paulo. E eu conversei via WhatsApp com um dirigente do São Paulo para tentar esclarecer os pontos. Kardec no São Paulo, pergunta mais uma que surgiu na live do Nicola, a gente faz sempre lives de segunda a sexta-feira entre 7 e 8, 8 e meia. E aí vocês vão mandando perguntas e eu repasso para os dirigentes. Um dos São Paulinos que participava da live quis saber se o Allan Kardec interessa ao São Paulo. Kardec que rescindiu o contrato na China, tem conversas com o Atlético Mineiro, tem conversas com o Fluminense e ainda não se acertou. Pois bem, mandei mensagem aí, o Kardec poderia voltar ao tricolor, Kardec que já foi jogador do São Paulo. A resposta foi, esquece o Kardec. Diante desse cenário, riscamos o nome do Kardec do São Paulo, Kardec que tem pedido R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. A avaliação do jogador no São Paulo é boa, mas o entendimento é de que não vale a pena gastar tanto dinheiro por um atleta que chega para ser reserva do Caleri. A busca do São Paulo por um centroavante é para ter uma peça de reposição à altura do Caleri. É óbvio que não vai se gastar mais com o reserva do que se gasta com o titular. Tricolor também pensa em um atacante de velocidade pelo lado de campo e não será o Marinho, e pensa num volante para ser o primeiro homem de destruição no meio campo. Só para completar, vocês também quiseram saber sobre Lucas Perry, se o goleiro que pertence ao São Paulo está emprestado ao Náutico e tem contrato com o Tricolor só até janeiro do ano que vem, se ele pode ir para o Curitiba. Esse mesmo dirigente com quem conversei sobre o Kardec afirmou que o Perry não vai para o Curitiba, apesar de o Coxa ter feito uma proposta de compra nesse momento. Bora fechar o vídeo para falar sobre Gabigol e essa história de que ele pode se mudar em definitivo para a Turquia, mais especificamente para o Fenerbahçe. Tem jornal turco, Fanatik, assegurando que o Gabigol já aceitou a proposta do Fenerbahçe, agora faltaria apenas um acordo entre o Fla e o clube turco. Esse acordo deve ser dos mais complexos, mas bora nos ater ao que já saiu. Fui perguntar para o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, se existe de fato um acordo do Gabigol com o Fenerbahçe, se o Gabigol já aceitou a proposta. E a resposta foi de que não é verdade. Eles fizeram uma consulta apenas. Eu perguntei, tá bom, Júnior, mas quanto é que eles estariam dispostos a gastar? A resposta seguinte foi, não se sabe porque ainda nem chegamos a esse ponto. A conversa existe, mas é uma conversa extremamente embrionária. Até esse momento, o que o Fenerbahçe fez foi dizer que tem interesse na contratação do Gabigol e quis saber se o Gabigol estaria disposto a conversar. O Júnior Pedroso respondeu que dependeria das cifras e também de uma posição do Flamengo. O rubro-negro tem à sua disposição no contrato uma cláusula que permite a ele só vender o Gabigol por 30 milhões de euros. É óbvio que o Flamengo pode vender por menos, mas se o Flamengo não quiser vender por menos, o clube europeu precisa pagar 30 milhões de euros. Eu não acredito que o Fenerbahçe tenha condições de fazer um investimento desse tamanho. Também se especula no mesmo Fenerbahçe, por indicação do Jorge Jesus, o Bruno Henrique, e falam em 6 milhões de euros. Se os dirigentes do Flamengo venderem o Bruno Henrique por 6 milhões de euros, precisam ser demitidos na hora. Ah, Nicola, mas o Bruno Henrique já tem 31 anos de idade. Beleza, mas está completamente em forma física, está em suas formas físicas ideais, tem jogado muita bola, absolutamente decisivo, e com 6 milhões de euros você não consegue nem recontratar o Michael, que é muito menos jogador do que o Bruno Henrique. Não vale, em hipótese alguma, vender o atacante por esse valor, esses 6 milhões de euros, pelo menos na minha opinião, e eu queria saber a sua, usa o espaço para comentários para deixar aquilo que você pensa, beleza? Curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta ao longo do dia com mais informações. Abraço, tchau!